Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre diversificação e até que ponto isso é útil para nós investidores, né? Também quero mostrar para vocês um conceito sobre risco sistêmico e risco não sistêmico do mercado e o que a gente faz para poder se defender disso, né? Tá, primeiramente, o que é diversificação? A diversificação ela consiste em você dividir a sua carteira em diferentes áreas de investimentos. Por exemplo, ações, fundos imobiliários, renda fixa, e você vai dividir isso em setores também, né? Por exemplo, ações, setores de bancos, de seguradoras, de elétricas, renda fixa pré-fixado, pós-fixado, esse tipo de coisa. E fundos imobiliários de tijolo, de papel, são vários aí que tem, né? A diversificação ela vai te proteger de você errar. Porque a gente não tem conhecimento de tudo que acontece, né? Então, por mais que você acompanhe teus ativos ali, tuas ações, teus fundos, a gente é suscetível a erro, né? Então, essa diversificação te protege do erro. Por exemplo, se você investe em uma empresa só, por exemplo, compra um banco lá, e dá um problema nesse banco, você está exposto 100% a esse risco. Agora, se você comprar um banco de uma elétrica, você dilui o teu risco pela metade. Então, quanto mais você diluir o teu risco, melhor para você. Só que a gente tem que cuidar também que não pode encher a carteira de ativos, porque senão você acaba diluindo o teu retorno também. Então, tem um número certinho de diversificação que te protege do risco não sistêmico, que eu já vou explicar o que é risco sistêmico e não sistêmico. Então, como que a gente faz? Tem um estudo que mostra que tem um número X de ativos que a carteira chega num platô. Então, tipo, mais do que aquilo, não vai mudar nada a tua rentabilidade e nem diminuir o teu risco não sistêmico. Eu já vou explicar para vocês o que é o risco não sistêmico de uma forma bem simplesinha de entender. Então, primeiramente, o que é o risco sistêmico? O risco sistêmico é aquele risco que está no mercado de maneira geral, que não tem como você fugir, que é o risco do sistema financeiro. Então, ele envolve macroeconomia, política, crises globais, que nem o Covid, por exemplo. É uma coisa que não tem como você fugir, não importa o quanto diversifique a tua carteira, desse risco você não escapa. Tem como você dar uma diminuidinha nele, por exemplo, assim, não ficar totalmente em renda variável, por exemplo, assim, mitigar um pouco renda variável com renda fixa. Mas, assim, basicamente é o risco de mercado e ele é bem difícil de se escapar. Então, esse é o risco sistêmico. E o que é o risco não sistêmico? O risco não sistêmico é aquele que você pode diluir. Por exemplo, assim, crises em empresas, crises em setores financeiros, assim, tipo assim, por exemplo, o setor elétrico está passando em crise. Você tem muita coisa alocada na tua carteira só no setor elétrico, está exposto a esse setor. Então, com diversificação, você consegue fugir do risco não sistêmico. Por exemplo, assim, uma empresa quebra. Uma empresa da tua carteira lá quebra. Por exemplo, você tem três empresas da tua carteira, uma delas tá mal das pernas lá. Então, você tá, por exemplo, com 33,3% de risco na tua carteira porque você tem três empresas. Então, diversificando, você consegue escapar desse risco. Esse risco é classificado como não sistêmico, que é um risco de setor, é um risco de segmento, é um risco do ativo em si. Então, diversificando, você escapa dele. Agora, deixa eu mostrar para vocês uma tabelinha que eu tenho aqui, que é de um gráfico de redução de risco, e até que ponto e quantos ativos a gente ter para a gente fugir desse risco não sistêmico e ficar, assim, de certa forma, tranquilo no mercado. Tá, então essa tabelinha que eu tenho aqui, ó, risco diversificável e risco não diversificável. Tá, na média, estudos comprovam que a partir de 15 a 20 ativos você já escapa do risco não sistêmico. Então, como vocês podem ver aqui, ó, um ativo 100% de risco, dois ativos 50%, quatro ativos redução de 75%, 9 ativos redução de 89%, 16 ativos redução de 94%. No momento, eu tenho 10 empresas que eu estou selecionando aí para mim comprar. Mas eu pretendo chegar numas 15, talvez lá na frente pegar uns fundos imobiliários para dar uma diversificada a mais também. Mas pretendo chegar a 10. O que é o problema para nós aqui no Brasil? O problema para a gente aqui é achar 10 empresas boas ou 15 empresas boas, até 20. Seria ideal. E outro problema é conseguir acompanhar isso aí, né? Não é, por exemplo, que a gente tem que ter esses 15 a 20 ativos na carteira, que a gente realmente deve ter, né? Porque é complicado acompanhar essas empresas, né? Assim, 15 a 20 ativos é uma coisa bem assim complicadinha para quem está começando. Até para quem já é experiente, se você acompanhar a balança dessas empresas e tudo, né? Então tem uma coisa que a filha do nosso excelentíssimo Luiz Barsi fala, que eu vi ela comentando num vídeo, que para quem está começando é ideal ter, por exemplo, no primeiro ano de investimento, três ações ou três fundos imobiliários, três ativos no caso, né? Daí no segundo ano pula para seis, e assim com o decorrer do tempo você vai passando anos e aumentando ativos. Daí você vai se alinhando aquilo ali, se acostumando com aquela dinâmica de acompanhar balanço, de dar uma olhadinha na tua empresa. Não é que você precisa ser um expert, né, em balanço de empresa e tudo, mas você precisa entender como que a empresa funciona.
Então, no decorrer do tempo, você vai adicionando esses ativos, né? Até você chegar nessa quantidade ideal, você já vai estar bem habituado. E é uma coisa bem legal que eu achei ela falar. Então, o recomendado aqui pra gente é de 15 a 20. 15 a 20 você já, ó, a partir de 16 aqui já tem um risco de 94% eliminado. Então, 15 a 20 ativos aí eu acho que é bem suficiente. Uma coisa legal para quem está montando uma carteira de ações e fundos imobiliários, era legal fazer talvez um meio a meio, ou para quem quer crescer mais, talvez montar uns 75% ações, 25 FII, ou para quem já está recebendo renda no caso, montar 75% FII, 25 ações, mais ou menos fazer uma jogada assim. Para quem já tem um pouco mais de medo do mercado, talvez montar uma parte ações, uma parte FIIs, uma parte renda fixa, né? Seria interessante também. E vocês têm quantas ações na carteira ou pretendem ter quantas ações na carteira? Deixem aí nos comentários. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vão estudando e vão colocando aos poucos essas empresas na carteira. Quem está começando agora aí pega uma, duas. Então, acho que umas 3 empresas no ano, igual a Luiz falou, seria interessante mesmo. É uma jogada bem boa. Mantenha essas 3 aí no primeiro ano, você que está começando. Depois você vai para o segundo ano, compra mais 3. E vai aprendendinho como lidar com elas aí, até você chegar nesse número ideal de 15 a 20. É um número bem legal. Beleza, pessoal? É um vídeo bem curtinho aí, informativo, sem enrolação. Se você curtiu, agregou algum valor no teu dia aí, no teu conhecimento, deixa um like pra mim aí, se inscreve no canal aí que ajuda bastante, o canal novo, tô começando agora. Nesse canal vou tentar passar para vocês o que eu sei de bolsa de valores de uma forma bem simplificada, sem enrolação, sem mimimi. E vamos para cima, vamos começar uma carteira aí, pau na máquina, esse investimento de longo prazo é o que dá liga. Eu já tentei várias coisas aí no decorrer da minha jornada aí, só quebrei a cara. E eu já fui investidor, agora eu tô voltando e daqui eu pretendo não parar mais, porque eu sei que isso dá certo. E eu já fiz dar, me desviei e agora eu vou fazer dar de volta e não vou parar mais. Beleza? Então, se estiver interessado aí, segue aí e vamos trocando ideia e vamos aprendendo junto. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais.